Vejamos a resolução do exercício 6.1 da ficha número 3. Sabemos que na figura estão representados a circunferência trigonométrica e o trapézio ABCD. A reta R é tangente à circunferência no ponto de coordenadas 1, 0, ou seja, é o eixo das tangentes. O ponto A pertence ao segundo quadrante e à circunferência. O ponto B é o simétrico do ponto A em relação ao eixo X. O ponto D pertence à reta R e o ponto C é o simétrico do ponto D em relação ao eixo X. Alfa é a amplitude em radianos do ângulo orientado que tem por lado origem o semi-eixo positivo ao X e por lado extremidade a semi-reta ao A. Alfa é um ângulo de segundo quadrante. Alfa menos π meios é a amplitude em radianos do ângulo orientado que tem por lado origem o semi-eixo positivo ao X e por lado extremidade a semi-reta ao D. Vamos então começar por tirar as coordenadas dos pontos. O ponto A vai ter coordenadas cosseno de alfa, seno de alfa. E porque é um ponto do segundo quadrante, a abscissa é negativa e a ordenada é positiva. Assim, sendo cosseno de alfa não pode ser utilizado como uma medida de comprimento, mas o seu simétrico, sim, é um valor positivo. Portanto, esta medida de comprimento será menos cosseno de alfa. O B é o ponto simétrico, portanto, tem a mesma abscissa que A, mas tem ordenada simétrica. Já o ponto D está no eixo das tangentes, portanto, a abscissa é 1 e a sua ordenada é tangente de alfa menos π meios. Mas se observares, nesta demonstração de área do trapézio, não há nenhuma tangente, só senos e cossenos. Portanto, é mesmo importante transformar esta tangente em seno sobre cosseno, ou seja, seno de alfa menos π meios a dividir por cosseno de alfa menos π meios. E agora vamos utilizar a redução ao primeiro quadrante. Vamos imaginar que alfa é um ângulo de primeiro quadrante e alfa menos π meios será então de quarto. E agora o seno de alfa menos π meios é um valor negativo, mas é então o simétrico do cosseno de alfa. Já o cosseno de alfa menos π meios é o seno de alfa. Então, menos com mais vai dar menos e temos aqui o inverso da tangente. Portanto, cosseno de alfa sobre seno de alfa. Ou seja, a ordenada do ponto D é então um valor positivo e é menos cosseno sobre seno de alfa. Vamos então agora determinar a área do trapézio, que será a base maior, portanto DC, mais base menor, AB, sobre 2 vezes a altura. Ora, a base maior é o dobro da ordenada de D, portanto, menos 2 cosseno sobre seno de alfa. AB, que é a base menor, será o dobro da ordenada de A, 2 seno de alfa. A dividir por 2 vezes a altura. A altura é o raio da circunferência, 1, mais o menos cosseno. Portanto, será 1 menos cosseno de alfa. Podemos reduzir ao mesmo denominador a parte de cima, multiplicando por seno, então vai ficar menos 2 cosseno de alfa mais 2 seno ao quadrado de alfa, a dividir por seno de alfa, que por sua vez divide por 2, a multiplicar por 1 menos cosseno de alfa. Vamos fazer esta divisão, portanto os extremos multiplicam entre si e ficamos com menos 2 cosseno de alfa mais 2 seno ao quadrado de alfa sobre 2 seno de alfa vezes 1 menos cosseno de alfa. Se dividirmos o numerador por 2 e o denominador por 2, fica então menos cosseno de alfa mais seno ao quadrado de alfa sobre seno de alfa, a multiplicar por 1 menos cosseno de alfa. Repara que não mostra que não há seno ao quadrado. Então, podemos transformar o seno ao quadrado em 1 menos cosseno ao quadrado. Então, vamos transformar o seno ao quadrado em 1 menos cosseno ao quadrado e fica menos cosseno de alfa
mais 1 menos cosseno ao quadrado de alfa sobre seno de alfa a multiplicar por 1 menos cosseno de alfa. Repara, agora é só aplicar a propriedade comutativa e pôr pela ordem pretendida. Menos cosseno ao quadrado de alfa, menos cosseno de alfa, mais 1, sobre seno de alfa, vezes 1 menos cosseno de alfa, como queria demonstrar.